Hoje é jogo de seleção brasileira em Copa do Mundo, oitavas de final, jogo decisivo, mas olha, também vamos falar muito sobre esse aqui, ó, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem muita notícia nesse Bom Dia Gigante, você vai ficar muito bem informado e eu vou soltar a vinheta e daqui a pouco a gente fala sobre seleção brasileira e, claro, sobre Vasco da Gama. Solta aí! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando a semana, e logo hoje já tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso. Ah, é canal de Vasco, tem que falar de Vasco. A gente vai falar, meu camarada, calma, tranquilidade, mas é jogo da Copa do Mundo, não tem jeito. Então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like nesse vídeo e sempre compartilhar também, porque ajuda bastante. É só copiar o link e avisar para todo mundo, jogar nos grupos de todas as suas redes sociais e marcar o Atenção Vascaínos. É importante o compartilhamento e também você acionar o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo você vai ficar muito bem informado, além, é claro, de seguir as nossas redes sociais, @avascaínos. Eu chego nessa segunda-feira primeiro falando sobre seleção brasileira, que joga hoje 4 horas da tarde, jogo muito importante, oitavas de final contra a Coreia do Sul, um jogo decisivo. Se for empate no tempo normal, vai ter prorrogação e depois pênalti. Mas com certeza a seleção brasileira vai conseguir vencer durante os 90 minutos, pode até passar um certo sufoco, mas tem que conseguir a vitória, que vai ser muito importante. O técnico Tite tem baixas, mas tem pelo menos 2 voltas importantes. O lateral direito Danilo ainda não é uma certeza, e o Neymar sim, o Neymar vai ser escalado de início e vai jogar essa partida. Você está vendo aí na tela o provável time da seleção brasileira para esse jogo, e aí eu faço uma pergunta seguinte a ele, Flávio Dias: o que você acha dessa seleção brasileira, com esses desfalques, com essa volta do Neymar, até o possível retorno do Danilo, ou até mesmo a escalação do Éder Militão na lateral direita? Flávio Dias traz aqui um panorama e o detalhe dele sobre essa partida entre, daqui a pouco, Brasil e Coreia do Sul. Confere aí. Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. Eu tive a oportunidade de ver, Emerson, no meio do ano, um jogo entre Brasil e Coreia. Eu dificilmente paro para ver por conta de horário, às vezes por conta de trabalho, mas nesse dia eu me lembro bem, eu tive que acordar para ver a seleção brasileira, porque eu fui para um treino do Vasco de manhã cedo no CT Moacir Barbosa. E nesse dia, o Brasil ganhou da Coreia, no meio do ano agora, por 5-1, jogando um futebol muito bom contra um time bem posicionado, um time que chegou a empatar o jogo contra nós, mas um time que tinha um apoio maciço da sua torcida. A torcida coreana lotava o estádio em Seul, mas não foi páreo para a seleção. A seleção brasileira, que tinha à época Gabriel Jesus e Coutinho jogando, e hoje não os tem, conseguiu ganhar de forma impiedosa e sem nenhum tipo de contestação. Por isso que eu acho que a seleção brasileira dificilmente não vai ganhar da Coreia hoje. O futebol brasileiro, apesar do desfalque, principalmente da lateral esquerda, não com o Alexandro seja o último biscoito do pacote, mas improvisando o Danilo, mantendo uma linha de 4, que é o esquema normal, com o Casemiro mais à frente e liberando os 5 da frente, Paquetá, Neymar, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior, é muito difícil. O futebol brasileiro tem uma geração muito boa. E é uma geração que, é claro, vai enfrentar dificuldades. A Coreia vai se defender, vai marcar, vai lutar, vai jogar no contra-ataque, impulsionada pelo ótimo Son, atacante do Tottenham da Inglaterra, mas é muito pouco. É claro que surpresas podem acontecer, mas eu acho que a seleção brasileira vence e vence bem. Eu daria o meu placar de 3-0 para a seleção brasileira, principalmente pela volta de Neymar. Um jogador contestado, um jogador que muita gente não gosta. Eu contesto algumas ações do Neymar, mas é um gênio, é um jogador extraordinário, nível Mbappé, nível Messi. E a gente não pode desperdiçar um jogador desse. Portanto, Emerson, eu acredito piamente na vitória da seleção brasileira logo mais contra a Coreia.
Grande abraço, bom dia. A gente se fala logo mais. Tá bom, o assunto seleção brasileira já passou. Agora vamos falar de Vasco, até porque hoje pode até sair o anúncio oficial de Abel Braga como diretor técnico do Vasco para a temporada 2023. Um cara de 70 anos, já trabalhou no Vasco como jogador e treinador, já foi aposentado nessa função, mas ele vai sim ser o diretor técnico do Vasco para a próxima temporada. A gente daqui a pouco vai falar sobre a questão do novo treinador do Vasco, mas antes falando um pouquinho sobre Abel Braga. E aí eu fiz essa pergunta para ele, Jean Faísca, o que ele acha dessa situação do Abel Braga vir, por exemplo, ser como se fosse um tutor do novo técnico do Vasco, que provavelmente vai ser Maurício Barbieri. E o Jean Faísca faz um comentário aqui no Bom Dia Gigante. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Bom Dia Gigante. A importância do Abel nesse vestiário do Vasco e em tudo aquilo que envolve o futebol profissional, eu acho que pode ser muito benéfica. A gente ficou batendo nessa tecla o ano passado inteiro, quando o Vasco aí pegou o seu futebol e colocou na mão do Alexandre Pássaro. Eu, particularmente, não acho que o Alexandre Pássaro será um dirigente que não terá sucesso no futebol. Eu acho que na hora e no momento certo ele vai conseguir decolar. E o que faltou ao lado do Pássaro aí, ano passado, era alguém com a experiência, com a expertise do Abel de um vestiário de futebol. E hoje, nesse novo projeto aí que o Vasco vem, do Vasco SAF, junto com o Paulo Brax, eu vejo a necessidade de ter um cara que jogou bola, de um cara que viveu o vestiário tanto tempo quanto o Abel viveu, para poder fazer parte desse processo. Principalmente se for hoje, ou até mesmo amanhã, confirmado o nome do Barbieri. Um técnico novo que também precisa dessa experiência ao seu lado. Apesar do Barbieri vir aí com o Maldonado, aquele volante chileno de grande sucesso aí naquele Cruzeiro de 2003, enfim, eu acho que quanto mais experiência a gente tiver e quanto mais gente ao lado de competência e campeão na vida como é o Abel, eu acho que é o melhor para o Vasco para iniciar esse projeto do Vasco SAF. Abraço, galera! E já que falamos do diretor técnico, vamos falar do provável novo treinador do Vasco para a temporada 2023. Trata-se de Maurício Barbieri, ele que trabalhou no ano passado, nos 2 últimos anos, no RB Bragantino, vem para ser o novo técnico do Vasco, deve ser anunciado nas próximas horas ou até mesmo amanhã, durante a coletiva de imprensa do executivo de futebol Paulo Brax, Barbieri sendo técnico do Vasco. É o que está bem adiantado essa situação, ele inclusive deve participar hoje de uma reunião junto com o pessoal da Vasco SAF, já para detalhar algumas situações. Ele vem com o auxiliar técnico Maldonado, o ex-jogador chileno Maldonado, que teve passagens aqui no Brasil por Cruzeiro, Corinthians, Santos, Flamengo e outras equipes, e ele deve ser o auxiliar técnico do Barbieri, também trabalharam juntos no RB Bragantino. Um treinador de 41 anos, tem passagens também, além do Bragantino, Goiás e Flamengo, e ele chega para ser o técnico do Vasco, até por ter esse alinhamento de já ter trabalhado num clube empresa, então o Maurício Barbieri deve ser o técnico do Vasco. Eu fui buscar aqui entrevistas antigas do Barbieri, ainda como técnico do RB Bragantino, e ele responde uma pergunta muito importante. Se, por exemplo, lá no RB Bragantino tinha algum tipo de influência em relação à escalação, até mesmo o modelo de jogo em que ele colocava nas suas equipes. E ele responde essa pergunta. Não, existe uma orientação no sentido de que a gente procure ter um jogo agressivo, intenso, não necessariamente vocado para a ofensividade, mas precisa ser um jogo intenso e agressivo. E aí, a partir desse momento, as escolhas ficam ao meu critério. A maneira de jogar, o sistema, enfim, se eu vou jogar com 2 atacantes, com 3, com um só, 3 zagueiros. Essa escolha vai do treinador, do elenco, daquilo que eu tenho em mãos. O que a empresa realmente quer é que a gente procure ter uma equipe que tem intensidade nos jogos e agressividade.
Outra pergunta bem interessante que foi feita para o Barbieri foi do ídolo do Vasco, Mauro Galvão, que participou dessa entrevista, e o Mauro Galvão perguntou para o Barbieri sobre essa situação da diferença de trabalhar num clube associativo normal, como a maioria dos clubes do Brasil ainda são, e também num clube empresa. Qual seria a maior diferença entre essas duas situações? E o Barbieri responde: Eu acho que a principal diferença é no cotidiano, no sentido de que não existe uma influência política no clube, nas tomadas de decisão, nem toda aquela efervescência que normalmente toma conta dos clubes mais tradicionais, né? A pressão de diferentes grupos e tal, muito pela questão política. É um clube que sabe bem aonde quer chegar, eu acho que esse é um dos fatores principais, consegue ter uma visão muito clara de médio e longo prazo e consegue ir acompanhando os processos para que a gente possa, no final desse médio e longo prazo, atingir os objetivos da empresa. No dia a dia, funciona normalmente como qualquer outro clube, oferece ótimas condições de trabalho, enfim, e aí é mesmo poder fazer as melhores escolhas, tentar colocar sempre a melhor equipe, tentar desenvolver os jogadores jovens e tentar ser competitivo, é o que a gente tem procurado fazer sempre. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, algumas informações importantes de bastidores desse que a gente já pode falar aqui, novo técnico do Vasco, Maurício Barbieri, que eu já disse, 41 anos, vem para o Vasco junto com o Maldonado como auxiliar técnico e vem também com o preparador físico Gustavo Araújo, ele que já trabalhou com o próprio Barbieri no RB Bragantino e também no Goiás. Barbieri foi o nome mais bem avaliado em relação aos scouts da Vasco SAF, junto com a empresa americana 777 Partners. Eles também avaliaram alguns outros treinadores, como André Jardine, como o próprio Odair Hellmann, Vojvoda e também o Kudê argentino, que acabou de fechar com o Atlético Mineiro, e também o Antônio Oliveira, o português que estava no Cuiabá. Mas a escolha de todos, em consenso, o melhor nome foi mesmo Maurício Barbieri para treinar o Vasco. Ele vai ter uma conversa hoje, nessa segunda-feira, com o Paulo Brax, junto com o futuro diretor técnico Abel Braga, que já vão começar a fazer uma análise em relação ao elenco de 2023, vai avaliar também os nomes que já estão mapeados pela Vasco SAF, principalmente se ele vai aprovar ou não alguns nomes, e também a saída de outros atletas. Por exemplo, a gente já pode adiantar aqui que o volante Juninho do Vasco deve ser emprestado a um time americano, até mesmo pode ser mesmo o Orlando City, de onde vem o Júnior Urso para jogar no Vasco, e o Juninho deve ser emprestado a esse time americano, o Orlando City. Então hoje, nas próximas horas, ou até mesmo amanhã, nessa entrevista coletiva que o Paulo Brax vai conceder às 11 horas da manhã em São Januário, pode ser oficializada a contratação do novo técnico do Vasco, que vai ser Maurício Barbieri. E aí, torcedor, gostou ou não gostou? Eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo e, claro, qualquer outro detalhe você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos, através das nossas redes sociais e também no nosso site atençãovascaínos.com.br. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, muito informativo para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então é importante você ser inscrito aqui no canal, acionar o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser informado através do YouTube. For fazer uma live, você também vai receber a notificação no seu celular, no seu e-mail. Então é importante você ser inscrito e também acionar o sininho das notificações. E claro, deixar sempre o like nos vídeos. É só clicar no curtir, não custa
custa nada. Clica ali no like, dá essa curtida pra gente e também compartilhe, porque aí ajuda muito. Você pegando o link e jogando nos seus grupos de WhatsApp, avisando no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da escola, para chegar a outros vascaínos e também nos outras redes sociais, marcando a gente, @avascaínos. Lembrando que estamos no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Além do nosso site, atençãovascaínos.com.br e também o nosso segundo canal, o Ave Mais, o card está passando aqui em cima. E nessa segunda-feira, dia de Jogo do Brasil, a gente lembra que nesse fim de semana agora que passou, tivemos um grande encontro com muitos membros do canal Atenção Vascaínos, parceiros. Você está vendo aí na tela algumas fotos do nosso churrasco que aconteceu no sábado na Barra da Tijuca, foi muito bacana. Tivemos uma pelada, muita gente confraternizando ali, até moradores ali do condomínio a gente fez a pelada, também participou, até torcedores de outros clubes também participaram aí da nossa festa, muito bacana mesmo, encontrar todos os amigos, muito legal essa confraternização no canal Atenção Vascaínos para fechar um ano que foi muito problemático, muito tenso, mas graças a Deus conseguimos o acesso para a Série A e quem sabe 2023 a gente tenha um ano ainda melhor. E para fechar, a gente vai trazer quem? Ele, Luiz Amadeu, puxando mais uma vez o casaca do Vasco lá no nosso churrasco e você vai ter imagem importante do local onde foi feita a nossa festa. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção Vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco!